ideia dessa aula agora, rápida, porque eu separei essa apresentação aqui, para a gente ver banco de dados distribuído, e eu vou demonstrar para vocês alguns recursos, ferramentas para gerenciamento de banco de dados. Então, banco de dados distribuído. O banco de dados distribuído, desde lá na década de 70, já era uma preocupação. Vocês vão ver depois sistemas distribuídos, uma disciplina só para isso. O ideal mesmo é que vocês vissem a disciplina de sistemas distribuídos para verem depois o banco de dados distribuído. Mas o nosso foco foi o banco de dados relacional. Então, o objetivo de banco de dados distribuído é saber o que é. E, de certa forma, também reconhecer que é possível implementar uma solução bem próxima do que é um banco de dados distribuído, mesmo usando um banco de dados relacional. Vai depender do cenário. Em alguns casos, vocês vão ter que empregar parte desses conceitos. Então, nós vamos ver o que é isso, as características, um exemplo aí de uma descrição de banco de dados, um projeto e a administração. Vou ser bem breve mesmo. Então veja só, banco de dados distribuídos, nem todos os dados estão no mesmo local. O próprio nome diz, ele está distribuído. Um exemplo, o DNS. Lembram que o DNS, na verdade, são registros com entrada de IP e nome? Você precisa saber qual que é o IP. Aí você submete o nome a uma pesquisa, aí tem uma porta HTTP, uma porta UDP que transporta esse pedido pela rede e o servidor responde. Mas imaginem se esse banco de dados ficasse num computador só, um único computador no mundo, ficasse o registro de todos os nomes. Você teria, primeiro, um risco desse equipamento falhar, todo mundo ficaria sem DNS. Você teria que ter uma infra praticamente utópica para suportar todas essas consultas. Além de você ter um cenário custoso em termos de manutenção e em termos de escalabilidade, crescimento. Tudo um canal só, um lugar só. Então, o banco de dados distribuído é uma solução que contempla bases de dados em sites diferentes, espalhados. Esse é a principal característica. Cada site, ou cada lugar, cada sítio, cada data center, ou cada servidor, também pode ser visto como nó. Então é você realizar a distribuição desses dados em diversos nós. Um advento aí que permitiu que a utilização de bancos de dados distribuídos ficasse mais fácil é que as estações de trabalho nos últimos anos, elas cresceram muito em termos de capacidade de processamento. O pessoal está comprando computador da terceira geração, ou computadores com arquitetura praticamente de servidores, para notebooks. As estações de trabalho, a gente já começa a ver aí que o volume de vendas já está menor que o notebook. Há uma expectativa que em breve os tablets vão substituir, mas ainda tem muita gente comprando dispositivos com alto poder de processamento. Alguns para jogos, mas outros porque precisam jogar processamento pesado. Exemplo, quem trabalha com CAD 3D, quem trabalha com aplicações multimídia, que trabalha com vídeo de alta definição em real time, vai precisar de estações de trabalho com poder de processamento e armazenamento bem melhores do que a média de mercado. Então, isso que aconteceu nos últimos anos foi, de certa forma, uma descentralização do processamento. Bem diferente da década de 70, que você tinha um mainframe, terminais burros, e aí o mainframe processava tudo, você usava
os links, as redes, para transportar esse processamento interfacial com o usuário. Hoje o usuário tem uma estação que está conectada, que tem poder de processamento. Então, esse cenário tecnológico propiciou o desenvolvimento de tecnologias de software, engenharia de software, armazenamento de dados, padronização de armazenamento de dados, que favoreceram esses sistemas distribuídos. Agora, essa descentralização, ela não é toda considerada um sistema distribuído, um banco de dados distribuído, porque o banco de dados ele ainda deve manter as características essenciais, uma delas é a transação. Então os dados eram centralizados e agora eles estão espalhados, basicamente. Então quais são as características? Autonomia local, transparência mesmo com diversos servidores. Para o usuário que está usando o sistema, um banco de dados distribuído, ele não sabe onde está o banco de dados. Ele conectou, ele está acessando. De repente é o mesmo prédio, de repente é a mesma cidade, de repente isso é remoto, distante, muitos quilômetros. O usuário não vai fazer diferença. Se a gente observar bem, em termos de aplicações distribuídas, a própria web é isso. Eu tenho um browser, estou imputando dados. Agora, esse repositório de dados que você está utilizando na web, ele pode ser centralizado. Ele poderia também ser distribuído. No caso do DNS, é distribuído, porque você tem réplicas dos servidores de DNS e essas réplicas são atualizadas conforme uma política, ou seja, um conjunto de regras desse conceito que contempla as operações que tem no banco de dados para o DNS. Então o DNS pode ser armazenado até mesmo no banco de dados relacional. Olha que interessante. Eu posso armazenar os registros de um DNS num banco de dados relacional como MySQL. Não quer dizer que o meu DNS é simplesmente aquele banco SQL que está ali em MySQL. Na verdade, você está falando de um banco de dados onde um nó é um servidor que foi colocado na sua rede e que está armazenado em um banco de dados da sua rede. O banco de dados distribuído, então, ele tem esse conceito de autonomia local. Eu posso mantê-lo em um determinado nó. Inexistência de um servidor central. Isso traz um benefício que é o seguinte, aquilo que eu falei no começo. Se parar uma máquina, para tudo? Não. Para uma máquina tem diversas outras que ainda funcionam. Então, consequentemente, isso vai oferecer um cenário de tolerância muito boa para a falha. Independência de localização. Eu estou acessando local ou eu estou acessando remoto? Não interessa. A minha aplicação terá condições de funcionar independente desses dois cenários. Independência de fragmentação. Os dados são fragmentados e unificados sem que o cliente perceba. No caso do DNS, a gente tem lá uma regrinha, um tempo de atualização. Claro que existem operações que envolvem o caso do DNS para fins de autoridade, ou seja, quem é que pode atribuir um IP a um nome e vice-versa. Tem que ser uma entidade com essa competência. Então existem aí operações diferenciadas, mas em termos de dados, armazenamento de dados, você tem essa independência. Eu quero montar um servidor DNS, então você pode construir esse nó para que aquele servidor responda aos nomes que você vai consultar. Aí uma questão super interessante no banco de dados distribuído é você fazer consultas distribuídas. Ou seja, não é consultar somente uma base. Você quer que essa consulta ocorra em diversas bases, em todos os nós. No cenário do DNS, aí o nosso exemplo de DNS já não é assim tão amplo. Porque você faz a consulta simples de DNS, que é o nome e o IP. Mas imaginemos que esse banco de dados distribuído fosse para um órgão público,
propriedade fosse para um segmento do Estado, do governo, que tivesse competências diferentes conforme as esferas. Vamos imaginar que fosse um cadastro associado a uma residência, uma atividade comercial, aonde você teria um papel do governo federal, um papel do Estado, um papel do município. Se a gente levar isso para o raciocínio da nota fiscal eletrônica, embora não seja necessariamente um banco de dados distribuído, ele tem algumas características dele. Claro que isso é feito a partir de uma operação especial. Então, um exemplo. A nota fiscal eletrônica quer dizer que você tem um cadastro, um certificado digital, você vai emitir o documento, você gera um arquivo XML. XML é um padrão de armazenamento de dados semi-estruturado. Você vai pegar esse arquivo, vai utilizar um web service, um serviço de comunicação em cima do protocolo web, vai enviar esse arquivo XML, o servidor recebe, processa e te devolve outro XML. Esse XML pode rejeitar a nota ou pode te dar uma assinatura. Essa nota, um registro para assim, essa nota está ok. Em situação de contingência, uma delas é você não conseguir acessar o site da Receita do seu estado, você pode mandar para o governo federal. Então você manda, você vai ter uma autorização para emitir o documento. De certa forma, você também consegue fazer uma consulta. Eu tenho uma nota fiscal, vou consultar, o site do estado está fora. Eu posso fazer uma consulta federal? Eu posso. Então existe para consulta. No caso da nota fiscal eletrônica, você tem essa possibilidade. Você também pode consultar, dependendo da empresa, na própria empresa, ela pode disponibilizar. Eu emiti uma nota, você quer consultar? Usa essa URL aqui, você pode consultar. Embora hoje esse trabalho seja essencialmente feito pelo órgão fiscal, que já mantém por lei, durante um determinado período, esse documento disponível para fins de consulta. Então, quer dizer, esse é o grande desafio do banco de dados distribuído. É você conseguir implementar toda essa estrutura que permite uma consulta distribuída em diversos nós. Tem situações onde a consulta poderá ser feita por completo em um dos nós, mas poderá também ter uma situação onde a consulta depende de múltiplos nós. Um exemplo agora que eu vou tentar mostrar para vocês, não está implementado em banco de dados distribuído, mas seria o seguinte: eu quero certidão negativa. Certidão negativa de débito. Você pode ter, a sua empresa pode ter um débito no governo federal, no estado e nas prefeituras. Você poderia ter débito no governo federal, mais de um estado e em diversas prefeituras. Eu quero uma certidão negativa que prove que eu não tenho débito com o governo. Eu vou ter que fazer uma consulta em cascata, em diversos nós. Então, se toda a estrutura do governo estivesse armazenada num modelo de banco de dados distribuído, isto seria naturalmente suportado por característica, olha só, característica própria do banco de dados distribuído. Gerenciamento distribuído de transação. Tudo que nós vimos de transação também tem que ser aplicado em ambiente multinós. Em linhas gerais seria o seguinte: eu quero inserir um registro e a inserção desse registro requer processamento em mais de um nó. Caso um desses nós tenha falhado, e se assim a minha regra de transação já estiver prevendo, falha de um nó, falha em todos. Claro que nem sempre eu vou precisar disso, às vezes eu preciso só de um nó para realizar aquela operação e depois ela vai ser replicada. A gente vai ver agora mesmo como que ocorre esse processo de distribuição. Mas o banco de dados distribuído deve suportar essa transação em múltiplos nós. Independência de hardware. Se você tiver um sistema distribuído que só funciona numa plataforma ou que só funciona num determinado dispositivo, determinada marca,
você já começa a ter um problema de aplicação, implantação. Como é que eu coloco esse sistema distribuído? Aí entra a questão, de novo, do exemplo do DNS. Não importa qual sistema você está usando para navegar na internet, o uso do DNS é permitido, é possível para qualquer tecnologia que esteja dentro ou que suporte TCP/IP. Independência de sistema operacional, banco de dados. Olha só, programa de banco de dados. É um exemplo, de novo, de você poder colocar essa base de dados para armazenar no XML, no MySQL ou no PostgreSQL. Ou qualquer outro banco. De repente você armazena em texto. Texto, arquivo, texto separado com vírgula, ponto e vírgula, par. Independência de rede. Que tipo de rede que eu estou usando? Um padrão da Apple, da IBM, TCP/IP, independente. Independência do SGDB, conforme eu já falei. É repetitivo. A solicitação de operação é operar uma peça de dados, ou seja, uma operação, uma manipulação, uma transação, um conjunto de processamento não local, poderá fazer com que esses dados sejam deslocados para o nodo local para processamento. Esse é o papel do sistema distribuído. Você chegou lá e falou assim: eu quero realizar uma transação com esses dados aqui, mas eu não tenho todos os dados, eu não tenho toda a peça de dados suficiente. O sistema então vai buscar esse dado, proporcionar um ambiente de processamento e verificação da transação, e o processamento pode ocorrer no nodo remoto, com os resultados espalhados para os nós. Quando você faz a atualização do DNS, embora seja necessário esperar um tempo, isso é replicado. Então aquela mudança que você fez, ela se espalha. Você tem que finalizar aquela transação naquele DNS raiz, ao qual você está ligado, mas isso vai ser replicado para os outros. Você pode ter então essa combinação, ter que buscar os dados remotamente, processar e depois espalhar, ou realizar localmente e depois replicar para os determinados nós. Então a gente não tem como referência, o nó, existe um nó central. Existe um nó que faz parte de uma rede de nós que compõe o sistema distribuído. Simplifica a lógica dos programas de aplicação e permite que os dados sejam deslocados de um nó para outro à medida que os padrões de utilização mudem. Olha, quando você pensa em banco de dados distribuído, é também porque você está preocupado em dar suporte, dar condição de uma regra de negócio que num determinado momento depende só de um nó local, ou que pode depender de um nó remoto, ou que pode depender de múltiplos nós. Então você coloca você estabelece como limite que esse sistema tem que suportar, independente do nó que você vai realizar. Uma questão também interessante é a autenticação de usuários. Você pode utilizar banco de dados distribuído, por exemplo, para autenticar o usuário na rede. Mais adiante a gente vai ver como é que coloca uma máquina no domínio, o que é domínio, o que é RDAP, assunto de rede. Mas em linhas gerais é o seguinte: o usuário chegou na empresa, uma filial em Varginha, e foi logar na rede. Digitou o usuário e senha, logou na rede. Amanhã ele viajou, foi lá para o Japão, bateu a autoridade da empresa e chegou lá, entrou na estação de trabalho, digitou o usuário e senha e logou na rede. Para o usuário sempre existe isso. Ele chega perto do equipamento que pertence àquela corporação e existe um login e senha. O mesmo. Por trás disso existe um banco de dados distribuído. O usuário foi lá e trocou a senha dele. Essa senha está muito fácil, a política de senha determinou que eu mude a senha. Entrou lá, mudou a senha. Mudou lá no Japão. Quando ele chega aqui no Brasil, vai logar, a senha dele é a que mudou lá no Japão. Banco de dados distribuído para autenticação de usuário. Então você tem que preocupar não só com uma visibilidade dos dados. Olha só, o modelo de dados que a gente viu até agora, você tem lá um esquema conceitual praticamente único. Porque se você partir do pressuposto que a arquitetura é cliente-servidor,
o seu cliente está acessando o servidor, você está acessando aquela base de dados. Você pode ter visões diferentes para o usuário? Pode. Mas você vai ter uma preocupação de visões diferentes por nódulos, por pontos? Não. Então o banco de dados distribuído, ele parte do pressuposto que você vai ter um esquema conceitual global, e aí aqui a gente tem a representação de fornecedores, peças e fornecimento, número do fornecedor, nome e a sede, código da peça, o nome, a cor e o peso, a característica da mercadoria, do produto, e o fornecimento, que é o número de compra, o código da peça e a quantidade. Então aqui a gente tem um esquema conceitual global. Poderíamos definir dois esquemas externos globais da seguinte forma: de acordo com a necessidade, ou dependendo da aplicação que tem que consumir esse banco de dados, no ambiente externo, você poderia ter aqui, fornece ou forne peça, onde você combina número, código e nome. E você poderia ter um outro ainda, onde você teria fornecedor peça, onde só o número e o código. Essa característica do banco de dados distribuído aumenta a abrangência, o escopo da modelagem conceitual. Você passa a ter que planejar, desenhar o seu banco de dados para suportar essa visibilidade global e essa visibilidade específica para um determinado escopo de acesso. Aqui nós temos um exemplo de banco de dados distribuído, um SGDB em Brasília, um SGDB em São Paulo e um em Taguatinga. E esse banco de dados fazendo alguma comunicação pela rede, aonde o computador que está nessa cidade, Taguatinga, acessa o banco de dados da mesma forma. Em termos práticos seria o seguinte: eu tenho um notebook, eu acesso a rede de um determinado sistema. Se eu levar esse notebook para Brasília, eu vou acessar o sistema e eu vou conseguir enxergar os mesmos dados, como se eu estivesse ali. O próprio sistema, a arquitetura do sistema distribuído vai manter essas bases de dados, mesmo que em nós diferentes, atualizadas. Vai depender das operações que o banco de dados distribuído vai ter que suportar. Bom, o subconjunto do banco de dados distribuído armazenado no nó é chamado de banco de dados local. Faz sentido, né? O subconjunto que eu tenho ali localmente. Assim, cada banco de dados local tem um SGDB local. E o sistema de gerência do banco de dados é a união de todos. Então, o gerenciamento do banco de dados, na verdade, significa gerenciar todos os nós. Ah, tem um nó que não foi atualizado. Tem que ter uma tratativa para isso. Quanto tempo ele pode ficar desatualizado? O que acontece quando ele ficou muito tempo desatualizado? Que tipo de mensagem o usuário vai receber? Quais os esquemas serão apropriados para as demandas globais? Quais os esquemas são apropriados para demandas pontuais? Você pode ter esses bancos de dados locais idênticos, réplicas. Aí você diz que ele é homogêneo, mas pode não ser réplica. É o caso que eu citei para vocês, no caso de um sistema do governo para certidão negativa nas diversas esferas. As preocupações do governo federal geralmente são diferentes das preocupações do Estado e, consequentemente, bem diferentes das preocupações das prefeituras. Então você teria esquemas diferentes, naturalmente você poderia ter necessidade de dados diferentes. Esse desenho ele vai ser apropriado para o cenário que você está implementando o banco de dados distribuído. Ah, mas será que existe uma solução, um banco de dados constituído em termos de tecnologia como um banco de dados distribuído? Tem. Você tem tecnologias já preparadas para esse cenário de banco de dados distribuído. A computação em grade ou grid que você tem no próprio banco de dados Oracle, você tem a versão G do Oracle. É porque você pode ter esse processamento em grid. De certa forma, você pode construir um cenário de banco de dados
com essas funcionalidades utilizando o Oracle. Porque você tem tecnologia para fazer isso. Catálogo global, então, corresponde a tudo que você tem no banco de dados. Além do banco de dados distribuído, existe também aí um banco de dados de processamento paralelo. A diferença básica é a seguinte: o banco de dados distribuído, ele tem um acoplamento fraco. O que é acoplamento fraco? Há uma interdependência dos nós. Eles não dependem de uma central. Eles podem trabalhar mais isoladamente. Ele é robusto porque a destruição de um nó não coloca fim nesse banco de dados. Porque tem outros nós que vão suportar. Não estou conseguindo acessar o servidor tal, vou acessar o outro. Vai depender da minha política de direcionamento. Na verdade, a gente pode utilizar isso como uma referência aí, você comprar um equipamento, um failover de balanceamento, o balanceamento de carga, load balance. O servidor não está aguentando, então uso outro. Eu posso ter isso em termos de processamento e eu posso ter isso também em termos de utilização do recurso. Quantos equipamentos vão acessar? No caso do banco de dados distribuído, uma característica importante é que eu posso, de acordo com a demanda do nó, aumentar a minha escala de processamento de memória. Então a escalabilidade, ela vai ter mais possibilidades. Isso torna esse sistema também ideal para um ambiente de variações, sazonalidade ou uma demanda inesperada. O banco de dados paralelo é quando você precisa simplesmente de ter vários nós processando algo que está concentrado. É um modelo até mais apropriado para você usar a computação grid computing, ou seja, você processar em grade, que é o seguinte: eu tenho tantas conexões, eu preciso de uma fazenda de servidores. Um exemplo interessante é o próprio Google. O Google, para manter todas essas consultas num tempo tão curto, diz a lenda que o banco de dados fica na memória RAM, memória volátil. Não dá para ficar no HD. Lógico que é o conjunto das informações das consultas. Existe uma outra, uma variedade aí de informações que geram esses resultados. Ou seja, tem mecanismos de buscar a informação para construir essa pesquisa. Mas a consulta mesmo você faz um ambiente que tem que suportar a máxima, o maior número possível de transação, a demanda que existir. Talvez seja até isso que tenha dado a credibilidade que o Google tem. Quem utilizava outros sistemas de pesquisa, alguém se lembra aí de outros de pesquisa? KD, AltaVista, o que mais? Yahoo, Mine, como é que chamava aquele usa a tecnologia do Google, que foi comprada pela UOL. Tivemos diversas. Antigamente, há 10 anos atrás, cada um tinha o seu sistema de busca, não era hoje como padrão. Vocês veem hoje vídeo, alguém vai falar de busca, mostra o Google. Por que será que isso aconteceu? Uma série de fatores, mas o mais pesado deles talvez seja o seguinte: é o que mais rápido responde. Como é que você vai tratar a ansiedade do usuário? Digita para buscar lá, aguarde, estou buscando. Aí quando o Google começou a responder mais rápido, naturalmente houve uma convergência para a utilização dele. E essa característica é porque o Google conseguiu implementar uma solução de processamento que suportava toda essa demanda. Então, é a questão da escalabilidade. Eu preciso suportar tudo isso, uma saída para você trabalhar com a computação paralela. Agora, essas operações aqui, gente, são foco. Quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso aqui vai fazer parte do dia a dia de vocês. O que é replicar? Manter réplicas. Você
precisa copiar. A réplica pode ser total ou parcial. Bom, além disso, você tem fragmentação. A fragmentação é quando você vai lá e secciona. Um exemplo. Olha só que interessante. Você tem informações em um banco de dados de todas as cidades do Brasil. Ou uma tabela que tem uma informação. Todas as cidades do Brasil. Quem é que gera essa informação? A própria cidade. A cidade precisa ter informação da outra cidade lá do estado de Tocantins? Não. Então eu posso trabalhar com banco de dados fragmentado. Não tem problema. Há algumas informações que não tem necessidade da SENEC ter dos alunos. Pode ficar aqui na Facenda. Tinha que estar lá. Tem que ter uma informação consolidada, talvez. Hoje, com o Perseus rodando em toda a rede, a gente sabe que tem um banco de dados centralizado. Antes dele, esta possibilidade era muito maior. Uma série de informações que tinha só aqui, a SENEC não sabia. A iniciativa foi centralizada, com o objetivo de gerenciamento. Agora, será mesmo que todas as informações geradas aqui na Facenda precisam chegar lá em Brasília? Muitas delas não precisam. Será que precisa chegar a informação do ponto? Será que precisa chegar mesmo a informação de cada uma das presenças ou o resultado da presença? Isso tem muito a ver com o processo de gestão, mas a gente sempre tem um cenário para avaliar o que deve ser fragmentado ou não. O banco de dados centralizado, se a gente lembrar bem, ele nos leva a uma situação complicada de escalabilidade, suportar tudo. Você já imaginaram se alguém resolve falar assim, olha, vamos cadastrar todas as pessoas no banco de dados só. E as empresas pagam uma taxa por mês e vai ter um banco só. Para que ter vários? Vamos ter um só. Isso tem o quê? Um custo, não só financeiro, como de implementação. Como é que eu torno isso operável? Se a gente for observar, cada governo tem que controlar o povo que está dentro ali daquele país. Então, o Brasil tem o seu processo de identificar as pessoas. Nos Estados Unidos utiliza Seguridade Social, ou Security Social, que equivale aqui ao nosso sistema de previdência. Lá é o documento que identifica. Aqui no Brasil existe ainda essa questão. É para assuntos financeiros, o CPF. É questão civil, é o RG. Existiu aí uma campanha, um trabalho do governo, aliás existe ainda, de centralizar esse cadastro em um documento único. Então, o governo já tentou trabalhar isso, existe até um projeto em andamento para criar esse cadastro centralizado. O primeiro que eles descobriram que tinha que fazer são os registros das pessoas, porque o registro não era informatizado até pouco tempo atrás, agora já é informatizado. Então você ia lá e registrar o seu certidão de nascimento, estava só naquele município. Como é que sabe que você existe? Uma outra estatística que diz quantas pessoas tem, uma outra classificação, mas não necessariamente o seu registro, e ficava só no município. Então o grande dificultador disso tudo é você ter uma base de dados capaz de suportar. Então o banco de dados distribuído também deve ser visto como uma forma de você conseguir estabelecer uma política de gestão da informação que dê condição para se trabalhar em diversas esferas, de acordo com a necessidade. Então você tem uma tratativa mais abrangente em relação ao uso dos dados. A replicação e a fragmentação é quando você tem que fazer isso, né, replicando dados que você precisa manter iguais e fragmentando dados que você tem uma demanda específica. Agora vamos pegar isso aqui e levar para o nosso cenário do dia a dia. A gente já viu o conceito suficiente para poder fazer isso. Então vou dar um exemplo real. Eu trabalho com um banco de dados que precisa de informações da matriz. Muito comum essa situação. Como a rede de varejo, cada uma das lojas tem as suas informações. O que poderia ter? Um ambiente perfeito, um banco de dados só, todo mundo conectando. Pessoal, o que acontece quando você precisa todo mundo acessando uma base central? O que você tem que ter?
conexão. Como é que você vai colocar conexão em todo, para todos acessarem? Pagando pelo serviço. É complicado isso. O custo é alto. Hoje já ficou mais fácil, mas há 10 anos atrás tinha cidade aqui no sul de Minas que você queria contratar link de internet e não tinha. Vou dar um exemplo: Campos Gerais. Alguém aqui é de Campos Gerais? Quem que é de Campos Gerais? Ele é de Campo do Meio. Campos Gerais, Campos do Meio, não é toda ali região metropolitana de Boa Esperança? Mas você sabe que né? Não, vamos lá. Segundo o professor do direito, eu achei que era no quinto do lado, foi na boca. Voltando aqui, então você tem que considerar às vezes que não é possível, olha só que interessante, às vezes não é possível manter uma base de dados centralizada. Às vezes não é viável. Pode não ser viável tecnicamente, pode não ser viável financeiramente, pode não ser viável operacionalmente. Esse operacional parece até bom, mas é um dos mais pesados. O que adianta, ou por que eu vou manter o custo de uma operação, manter uma base de dados centralizada com muitas informações que eu não tenho necessidade de estar centralizada? E aí você pode transformar isso numa cadeia de viabilidade, ou seja, esbarra também na questão financeira. E aí você não consegue implementar a solução centralizada. Aí o que você faz? Replica. Por que você replica? Olha, porque é o seguinte, a hora que não tiver link e eu quero vender um produto, eu preciso ter informação suficiente do produto para realizar a venda. O código, a descrição, o preço, a informação do saldo que eu tenho desse produto, ou a última informação que eu tive desse saldo, para eu conseguir fazer essa venda. Eu posso replicar a tabela de produtos. O que mais que eu preciso? Olha, essa unidade faz compra de produto? Não, não faz compra de produto, ela só vende. Eu preciso de informações a respeito da compra do produto? Não. Então quer dizer que a minha tabela de cadastro de produtos centralizada tem 120 campos. Mas a minha tabela de cadastro de produtos para venda só tem 18. Fiz fragmentação. Ok? Pode ser que eu não precise de todos os municípios no cadastro. Isso acontece de fato. Façam um cadastro no sistema e coloquem lá aquele cadastro que a gente viu de CEPs. Todas as cidades, todos os endereços, né, das respectivas cidades que têm CEP por rua, e mantenham uma base de dados. Aí você fala, tá beleza, olha, coloquei uma base de dados para você que tem todos os municípios do Brasil. Qual vai ser o primeiro problema? Ele vai atualizar? Talvez não. Só vende elementos Varginha. Ele fala, tá bom, as duas cidades que eu atuo sempre estão ali no cadastro, estou preocupado com isso. Então depende da demanda. Não é porque é possível que você vai colocar todos os dados lá. Aí você vai gastar mais espaço, mais processamento. Então você precisa estabelecer um conjunto, uma política de funcionamento, porque você está tentando trabalhar de modo global. Como é que vocês imaginam que poderia ser feito para manter um cadastro atualizado? Eu vou trazer para uma situação real. Usando o banco de dados, pode ser o SQL Server. Às vezes a gente fica falando só de Firebird aqui, estou cansado de Firebird, vamos usar o SQL Server. Você tem uma base no SQL Server que fica na matriz. E lá tem muitos registros, muitas tabelas. E tem uma tabela que é a tabela de preços. O pessoal lá da área comercial faz o planejamento do preço do produto, o pessoal do comercial, marketing, e eles definem lá uma estratégia e falam assim, nós vamos vender esse produto por esse preço. A competência deles, lá na matriz da empresa.
E eles podem mudar o preço a qualquer hora. Vamos imaginar que seria um tipo de mercadoria a ser vendida, e que esse preço pode oscilar em intervalos aí, ou de uma semana, 5 dias, 10 dias. Quando é que isso acontece? Se o produto que você vende vem do exterior, já tem um motivo. A oscilação do mercado internacional já pode... vamos dar um exemplo mais próximo. Quem trabalha com café, comércio de café, tem essa necessidade. Vocês podem ver que o preço do café está sempre mudando. Tanto é que o jornal lá, o Globo Rural, vocês veem de manhã, se ligar a televisão na rua, está aparecendo. O preço do café hoje, na coxa o pé, tantos reais. Você pode ter um cenário desse, vai trabalhar numa empresa que trabalha com outros grãos, não só café. Você vai ter isso aí. E aí você precisa ter um preço lá atualizado. O que vocês imaginam que poderia ser feito para garantir que todos os dias o usuário que vai usar o sistema local lá no ponto de comercialização tem esse preço de produto? O que vocês fariam? Alguém tem uma ideia para resolver esse problema? SQL Server. Estou usando SQL Server. Vocês vão imaginar que alguém vai ter que entrar lá no cadastro de produto e mudar o preço? Vamos imaginar então que o número de itens, mercadorias, sejam 20 mil mercadorias. Vamos falar que esse preço aí é de uma rede de supermercados. Aí a gente pensa, engloba todos os produtos que tem lá. Então a rede de supermercados resolveu vender e padronizou o preço. Ela vende o mesmo preço que toda a rede. Tem um motivo dela, talvez para anunciar na mídia, olha, Danone está custando tanto. Toda a rede vai dar o mesmo preço. E aí você vai ter que fazer essa atualização. O que vocês acham que seria um indicador interessante que a pessoa mudou o preço? Alguém consegue lembrar aí? Um recurso que a gente viu há pouco tempo, lá no laboratório. A trigger. Concorda? Você coloca uma trigger assim, ó. Mudou o preço na tabela mercadoria. If ou de preço for diferente de 1000 preços, concorda que mudou o preço? O que você poderia fazer? Se você tiver uma tecnologia que é possível conectar no banco de dados que está em todas as unidades, a ação vai ser da matriz, da central, com replicação ativa para atualizar todas as lojas. Só que você depende de uma conexão, é o seguinte, lá na loja, se você não tiver IP real, você já não consegue conectar da matriz na loja. A loja é que tem que fazer a venda, e quando ela for fazer a venda, tem que consultar o preço. Então, assim como você faz para consultar o DNS, toda vez que a loja for fazer uma venda, tem uma rotinazinha que você fez lá no C#, que vai ler uma URL que está lá no site para ver se teve mudança de preço. Ó, teve mudança de preço? Teve. Mas o que é que mudou? Aí você vai fazer um select remoto, ou pergunta para um web search. Esse web search, por sua vez, está fazendo esse select. E ele vai lá descobrir quais os produtos tiveram o preço alterado. Se você não fizer essa descoberta de quais preços mudaram, você tem outra estratégia, um tanto que antiquada, que é o seguinte: toda vez que você for vender, busca a tabela de preço. Se fossem 5 itens, não teria problema, mas se são 20 mil, você vai ter um problema. O usuário lá da loja vai falar o seguinte: olha, toda vez que eu vou vender, eu tenho que esperar 5 minutos. Por quê? Receber a tabela de preço. Não, mas não mudou. Nem o preço foi alterado. Então, com trigger, você consegue tratar a replicação. Se o preço old for diferente do preço new, uma dica é a seguinte: dá um insert numa tabelinha falando assim, ó, o produto tal teve alteração tal data e tal hora. Quando você for fazer a venda, você dá um select remoto e pergunta para a tabela, registra as alterações. Quais foram os produtos que tiveram alteração desde 7 horas da manhã, que foi a última vez que eu atualizei? Teve 7 produtos com alteração de preço. Então, se eu for vender um desses 7 produtos, que tal eu buscar o preço deles agora? Então, gente, esse cenário aqui, que é comum no banco de dados distribuído, pode ser realidade, necessidade para vocês no banco de dados sendo distribuído.
uma realidade que vocês vão conviver com maior facilidade, principalmente em ambientes de pequenas empresas ou de um mercado segmentado, porque você vai precisar realizar essas operações. Você pode ter que fragmentar esses dados e não ter que mandar todos. Um exemplo interessante seria o seguinte: uma empresa que atua num determinado mercado e ela tem um cadastro de clientes, e esses clientes só vão fazer uso dos serviços localmente. Não tem jeito do cliente fazer uso do serviço distante. Vamos imaginar que isso está associado a um imóvel, está associado a alguma atividade local, e sempre o cliente é o que está ali, tem que ter um vínculo. Pode ser associado geralmente à questão de imóvel mesmo, terreno, imóvel, qualquer coisa física mesmo. Esse cliente só pode fazer o acesso à base de dados e naquele local. Então o que você pode fazer? Você pode manter um cadastro de clientes com olha só interessante isso, com a mesma estrutura na tabela, o mesmo esquema que tem na matriz, sem campo na tabela do cliente, sem campo na tabela do cliente do local. Só que é o seguinte: a tabela da matriz tem só os clientes que negociaram determinado tipo de serviço. Projetos acima de R$100 mil são gerenciados pela matriz. Os projetos menores de R$100 mil são gerenciados pela unidade local. Uma unidade local é bem maior que a outra, então ela tem 3 mil clientes na base de dados. A unidade menor só tem 200 e a matriz tem 500, que são de diversos pontos, cujos projetos são acima de 100 mil. Então o que você fez? Você segmentou esses dados, você distribuiu esses dados. O seu banco de dados, para o usuário, ó, quem vai entrar lá, digita o CPF, o código do cliente e acessa. Só que de repente, você pode ter uma situação de demanda onde o cliente que está na outra unidade tenha que ser trabalhado naquele local. O que você pode fazer? Aquela operação que eu mostrei atrás. Não achou o cliente na base de dados local, solicita remotamente. Lembra que eu falei que a estrutura da tabela é igualzinha? Pede remotamente e aquele servidor te devolve. Pede no servidor. O servidor não identifica o registro, mas ele acha o nó que tem, busca o registro, traz para a aplicação. O usuário não viu isso acontecer. O usuário está pensando que está tudo ali naquele computador, mas não está. O que ele construiu e gerou naquele local está ali. Mas aquilo que alguém acabou de gerar na outra unidade, quando ele for acessar, vai ser solicitado pela matriz, ou na unidade central, ou naquele nó que foi cadastrado, replicado, processado, e você consegue manter essa base de dados atualizada. Agora, será que um banco de dados distribuído sempre é a melhor solução? Quando não precisar ser distribuído, é mais fácil trabalhar com ele centralizado. Por quê? Manter o sistema homogêneo, o sistema global homogêneo, tem um custo. Não é tão simples projetar, não é tão simples manter, tanto manter os dados, como manter a infraestrutura que faz isso funcionar. Introdução de padrões globais sem comprometer a autonomia local, ou seja, é o caso da preocupação da FACETA. A FACETA passa a ter preocupações com a SENEC Brasília por causa da exigência dos dados na SENEC Brasília. Então, quando você vai tratar um banco de dados distribuído, ainda é mais complexo que o banco de dados centralizado, porque você vai ter que tratar esses padrões globais na unidade local. Critérios de alocação de custo, claro. Você vai ter que analisar o custo considerando a fragmentação, a replicação e os esquemas que você vai ter. A infraestrutura que vai fazer isso atualizar. Balanceamento de tempo de resposta. Se você tiver uma solução de sistema distribuído, onde vai abrir o cadastro do cliente e fazer a venda, mas esse cadastro é remoto, não vai ser possível cadastrar localmente. Leva 5 minutos para chegar os dados. Por exemplo, sistema distribuído da seguinte forma: vai cadastrar, não tem jeito de cadastrar.
Por quê? O CPF já existe. Não tem jeito de emitir a nota porque não tem informação para emitir a nota. Aí o sistema manda um e-mail, aí o e-mail cai numa caixinha, aí tem um fulano que tem que ver que tem um e-mail, aí ele entra no sistema, manda gerar e exportar os dados. Se isso não tiver transparência, ou seja, se não for rápido o suficiente, você vai ter um sistema que não consegue funcionar, o usuário não suporta. Então isso tem que ser transparente, tem que ter um balanceamento aqui de tempo suficiente para manter o sistema funcionando. Definição de regras e responsabilidades locais. Quando você tem um banco de dados descentralizado, né, ou distribuído, a responsabilidade dos dados, o data center, a disponibilidade, a segurança, passa a ser maior da unidade local. Porque quando ela é centralizada, maravilha, você concentra tudo lá e restringe o acesso ou simplesmente limita. Aqui você tem um conjunto maior de responsabilidade para repassar. A semântica, né, o significado ali, qualquer contexto que envolva aspectos locais, você vai ter que tratar. Isso dá trabalho. E o grau de cooperação entre os núcleos locais. O que seria nesse caso? A filial tem que capturar os dados da outra filial, tem que fornecer os dados para outra filial. Ou que seja um fluxo concentrado numa matriz. Mas ela tem que cumprir essa política, manter isso atualizado. A gente sabe que essas regras são as que determinam, por exemplo, o funcionamento do DNS tem um tempo de atualização. Já pensou como é que você conseguiria manter uma regra geral para que o DNS fosse atualizado 100% em 5 segundos? Você vai ter limitações em determinados nós em que essa atualização não vai ser efetivamente feita em 5 segundos. Era isso. Pessoal, banco de dados distribuído. Tem uma referência que eu vou passar, deixar para vocês lá no EAD. Mas tem tecnologia apropriada para isso. Em muitos casos, essa tecnologia, com um banco de dados ser distribuído, envolve o sistema operacional, a rede e o próprio SGDB. Alguns SGDBs já são construídos para funcionar sob diversos protocolos, diversos sistemas operacionais e, principalmente, suportar diversos middlewares. O que são esses middlewares? São as tecnologias que permitem o acesso aos dados. E sem essa tecnologia, você não consegue disponibilizar o acesso a diversas plataformas. 10 horas, vou aproveitar aqui uns minutinhos para mostrar agora algumas questões que envolvem gerenciamento de dados. Pessoal, não falei ainda sobre backup de banco, falei? Então eu vou fazer uma demonstração rápida aqui do que não se deve fazer com banco de dados. Vejam só, aqui eu tenho uma pastinha C2.dados. Observem bem uma coisa que eu vou fazer aqui, que é isso aqui, ó. Eu tenho um arquivo aqui que é banco.ftb. Ctrl C, Ctrl V. Aí eu clico no botão direito, ponho um pendrive, DVD, sei lá, um HD, e sai todo cheio. Fiz backup. Fiz backup que eu coloco. Você não fez backup. Você meramente fez uma cópia do arquivo. Por quê? A transação ativa desse banco de dados não foi encerrada mesmo. Então você não faz esse tipo de coisa. E vai acontecer, possivelmente, de alguém instalar uma aplicação que você trabalha na empresa e falar assim, tá aqui a soluçãozinha de backup, aí tem um backzinho lá, aquele arquivo, copia o arquivo de dados e faz o backup. O Rodrigo já deve conviver com esse lá que tem que fazer backup na SQL dos sites. Né? Funciona desse jeito? Não funciona. E muita gente faz isso. Inclusive tem software que tem uma tela bonitinha. Clica aqui para fazer backup.
que ele está fazendo por baixo? Isso aqui. Gente, esse modelo não se admite no banco de dados, tá, relacional de acesso simultâneo. Porque se tem transação, está associada ao tempo. Se está associado ao tempo, como é que você vai conseguir conciliar os dados que estão em processamento entre aquele quanto você está copiando e que você copiou? O sistema operacional não sabia disso, ele simplesmente foi lá e pegou a sequência de hexadecimais do arquivo e copiou para o outro. Então, se você faz backup assim e for banco de dados, não é backup. Backup precisa ser realizado pelo engine do banco. E aí existem diversas ferramentas para fazer backup. Lá no Oracle você tem uma ferramenta apropriada, lá no MySQL você tem uma ferramenta apropriada. Em geral, essas ferramentas têm comportamentos diferentes, têm também sintaxes diferentes, mas o propósito é geralmente o mesmo. É você conseguir tratar a seguinte questão. Tem 50 usuários usando o banco. Vou fazer um backup agora. A ferramenta tem que congelar o banco de dados, fazer o backup, e aquele backup, se você restaurar, ele tem que voltar exatamente no cenário que estava naquele momento que você mexeu, desconsiderando as transações que foram canceladas ou confirmadas. Ou seja, o backup tem que suportar a transação que está ocorrendo no momento. Esse suportar não quer dizer aceitar, não. Pode ser ignorar. Um exemplo prático é o seguinte: estou fazendo um cadastro, aí fui lá e estou incluindo um registro. Eu já incluí o cabeçalho da nota, mas não incluí o item. Fiz um backup exatamente nesse inteirinho, nesse intervalo. Não tem nem cabeçalho nem item de nota, porque fazia parte da mesma transação, que por acaso não foi encerrada, ou seja, não teve commit, não foi encerrada, e não existe cabeçalho de nota no backup. E aí tem um desafio extremamente interessante, que é o seguinte: se o usuário pode estar conectado a qualquer momento, todos os dias da semana a gente fala em ambiente 24/7. O famoso ambiente 24/7 é aquele que você não tem momento para fazer restore. Você tem momento para fazer backup. Então tem muita gente que fala o seguinte: não deu tempo para fazer backup. Peraí, não deu tempo de fazer restore, porque se não deu tempo de fazer backup, é incompetência. Você tinha o tempo todo de fazer backup. Agora, tem um detalhe que é o seguinte: um backup completo inclui fazer backup, fazer restore e testar. Outra coisa que geralmente faz. Eu tenho backup de tudo. Aí você vai ver, nenhum funciona. Você não tinha. A ilusão sua é de que tinha, mas não tinha. E aí como é que a gente faz isso na prática? Você pode utilizar uma interface para fazer isso, mas eu vou mostrar uma forma de se fazer a partir de uma ferramenta. Pessoal, então, eu entrei aqui numa pastinha. Entrei numa pastinha do Firebird 1.5 e rodei esse programa, o DBAC. O DBAC é uma ferramenta que o Firebird tem para você fazer backup. Esse backup tem uma série de parâmetros, não muito diferente do Firebird. Praticamente todos os bancos de dados vão ter esse tipo de parâmetro. Então, como não dá tempo de detalhar cada um deles, eu vou falar alguns dos mais importantes. Então, exemplo:
backup, eu vou comprimir os dados, eu vou ignorar checagens inválidas. O que quer dizer isso? Quando eu uso ferramenta de backup para fazer o backup, um dos critérios geralmente é validar os blocos do arquivo que estão sendo copiados. Pode ser que o meu banco de dados esteja com problema. E aí, por causa dele estar com problema, eu não consigo fazer o backup. Então, eu posso observar se existe um parâmetro para permitir que eu faça backup, mesmo que eu tenha problema no banco. Porque alguém fala assim, por que eu faria backup de um banco que eu tenho problema? Ora, porque provavelmente o problema é de parte dos dados. E não é porque parte dos dados está com problema que a outra parte não merece backup. Você tem que considerar. Outra coisa. Olha só que interessante. Backup metadata only. Quando você faz backup só do metadata, só do modelo, da estrutura dos dados, os dados não. Para que é importante isso aqui? Você vai mandar uma cópia do banco de dados para o desenvolvedor conhecer a estrutura. Ou você usa o extract de metadata, que é a mesma coisa, ou você vem aqui e faz o backup só da estrutura e manda a estrutura. O arquivo tem 10 GB, mas a estrutura tem 5 megas. Pode mandar. Então isso aqui é o mapa, é o desenho do banco. Outra coisa importante, eu posso ignorar, olha só, ignorar as transações do limbo. O que é transação do limbo? As transações constituem, na verdade, um ponto de possíveis falhas do banco de dados, possíveis falhas. Se você tem transações que não foram confirmadas, muito antigas, você pode optar ou não por levar essas transações. Pessoal, vocês não estão prestando atenção. Outra coisa interessante, aqui nós temos parâmetros para fazer o backup e parâmetros para restaurar também. Vai depender do parâmetro que eu estou utilizando. Então veja só. Se eu colocar menos C, eu estou criando um backup. Se eu colocar R, essa aqui é B para backup, varia de acordo com a versão do banco de dados. No caso de restauração, você vai usar um R. E de acordo com a operação que você está fazendo backup ou restore, você pode determinar se o banco de dados vai ser verificado. Ou seja, durante o processo de backup você verifica se está funcionando ou não. Agora olha só, gente, o seguinte. Esta ferramenta aqui serve para fazer backup e restore. Quando você faz backup, você pode gerar um log. Geralmente você vai ver esse recurso chamado verbosity, nível de verbose, level, para você indicar o nível de informação que vai aparecer no log. Toda vez que você fizer backup, tem que verificar se o log não tem erro. Toda vez que você fizer restore, tem que verificar se o log não tem erro. É uma das formas de você conseguir essa verificação. Outra ferramenta que o Firebird tem é o NBackup. É um recurso de backup incremental. Pessoal, isso é conteúdo de prova também. Então veja só, o backup incremental é aquele que você faz um backup inicial e depois, mais tarde, você faz backup só do que mudou. Backup diferencial, ou seja, incremental diferencial. O que você pode fazer quando o seu ambiente for 24/7 e você tem que fazer esse backup com intervalos, o menor possível de intervalo, para reduzir o impacto de uma perda. Veja, se você tem um ambiente 24%, faz backup uma vez por dia, há grande chance de você perder 23 horas de dados. Isso é permitido? Não. Você tem que fazer uma análise de risco. Aí existe uma norma 27005
que ela diz como é que você faz essa análise de risco, mas algumas perguntas vocês vão ter que fazer para o pessoal que cuida desses dados, ou que corresponde à área de negócio. Escuta, você pode perder as vendas que você fez nas últimas 24 horas? Não, não posso. Eu só posso perder venda que eu não fiz ainda. Não, mas é o seguinte, para você não perder nenhuma venda, eu tenho que ter uma cópia do banco de dados, uma réplica desse banco de dados. Isso vai custar processamento e armazenamento. Então você vai ter que ter um servidor de backup, uma cópia, uma réplica do servidor. Aí você vai manter um sincronismo dele. O servidor custou 30 mil, então a backup vai custar mais 30 mil. Pode ser que o dono fale assim, isso é muito. Aí você pode dar uma solução para ele que é a seguinte, então vamos fazer o seguinte, eu vou usar mais armazenamento, vou fazer backups incrementais em intervalos de 10 minutos. Ou seja, o processamento vai ocorrer a cada 10 minutos, tudo que mudou vai gerando novos arquivos. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você ocupa menos espaço de armazenamento. Vocês já pensaram o que é ter um banco de dados inteirinho copiado a cada 10 minutos? Se você tiver 10 gigas, quanto você vai gastar de armazenamento? Outra coisa interessante em relação ao backup é o tempo de retorno. Se você faz um backup incremental, você pode fazer esse backup à noite ou no momento de menor demanda, depende da empresa. Tem empresa que à noite tem mais demanda. E aí você vai fazer no momento de menor demanda e fazer backups incrementais. Você vai restaurar esse backup incremental não em cima do banco de produção, no outro banco, e verificar se está funcionando. Assim você vai ter no seu sistema um restore, olha só, um backup que foi feito backup e verificação, que foi feito restore e verificação há 10 minutos atrás. Assim, se o seu banco de dados falhar, você manda uma notificação para os usuários avisando, olha, tivemos uma falha, uma catástrofe, perdeu o HD onde está o banco de dados, e agora vocês vão usar o outro servidor, que vai estar disponível nos próximos 15 segundos. Esse banco de dados não tem as transações que foram realizadas nos últimos 10 minutos, ou mais precisamente, as transações foram realizadas 23 horas e 10 minutos. Aí você minimizou o impacto a partir do backup on store. Então backup é coisa séria. Outra coisa muito comum é o seguinte, o software house colocou o banco de dados na empresa. Estava rodando 5 usuários conectados, mais um desenvolvedor fazendo relatório. De repente, alguém chegou lá e falou assim, não, tem uma nova versão do sistema, coloca a nova versão do sistema. Muda algumas coisas no banco de dados, tem que tomar maior cuidado. Banco de dados, principalmente se você tiver 300, 400, 500, 1000 conexões simultâneas, você tem que tomar cuidado até na hora de fazer mudança de metadata, ou seja, rodar comando DDL. Se você rodar um comando DDL que exige que determinado campo tenha valor e o campo não tem valor, você pode ter problema até na hora do restore, porque a validação que você está exigindo não permite o restore. Esse backup incremental, ele é baseado no último backup full, de 10 em 10 minutos ele já faz. E com base nas transações. É baseado nas transações do último backup. Mas o backup full, né? Backup full. Então vamos falar assim, você começa em 10 minutos, na última, 5 horas depois ele faz durante todas as 5 horas. O backup incremental ele precisa ter um tempo de retenção. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer backup incremental a cada 10 minutos. Mas durante quanto tempo eu vou fazer esse backup de 10 minutos incremental? Eu posso fazer um dia, eu posso fazer uma semana. Se eu fizer uma semana, não tem problema. Eu vou economizar em espaço. Só que eu estou reduzindo o meu backup inicial. Se eu estou verificando, não tem problema ser de uma semana. Agora, o grande problema é o seguinte, se eu vou fazer o primeiro backup e ele é muito pesado, eu não posso fazer ele toda hora. É por isso que eu uso o incremental. Então, normalmente você faz um backup full ou um backup inicial no intervalo maior e diversos incrementais em intervalo menor. E ainda com isso você tem que fazer o restore desse backup incremental juntando todos os incrementos, ou seja, todos os backups anteriores e testar. E deixar esse banco disponível.
Resumindo, gente, você tem que ter um banco de dados que corresponde a uma réplica perfeita, funcional, desse banco de dados há 10 minutos atrás, considerando as transações finalizadas. O único jeito de fazer isso é você fazer backup incremental, fazer restore e validar. E ainda deixar o PF disponível para o usuário. Por quê? Se tiver um sinistro, uma falha, queimou, ou o servidor parou, você tem que ter isso numa unidade de armazenamento comum. Num ambiente de alta disponibilidade, onde você tem rede ultra rápida, uma unidade de armazenamento comum a todos os processadores, isso é muito fácil. Ainda mais usando o Firebird. É fácil, porque você vai lá e muda o PF do banco, você está acessando o outro. Mudou o IP, você está acessando o outro. Mas, se você não tiver isso na mesma infraestrutura, o banco de dados tem 50 GB, você já experimenta em copiar o arquivo de 50 GB, mesmo que seja num servidor. Leva vários minutos. Aí, juntando o tempo que você já perdeu de 10 minutos, que é o backup incremental, mais os 10 minutos que é da cópia, são 20 minutos de atraso. Agora, pense o que é 20 minutos de atraso numa agência do Santander. Ou pense o que é 20 minutos de atraso na venda de passagens aéreas no site. Pensa o que é esses 10 minutos de backup para vender show dos Rolling Stones no Brasil ou no Rock in Rio, quando está lá disparado no Ticket for Fun ou outro lá, a hora que está todo mundo conectado dentro. Às vezes acontece, né? Pelo que eu soube, no último show do YouTube, eles tiveram um problema no data center e não teve condição de comprar. O sistema ficou fora. Por cerca de alguns minutos de disponibilização, ele ficou fora do ar. A Rede Globo, quando colocou o canal Globo.com no ar, teve um problema também. O banco de dados não suportou o número de usuários, porque ela não sabia, eles planejaram um número X, tinha não sei quantas vezes mais, e aí o banco de dados não deu conta. Então isso acontece. Não adianta você dizer que não acontece. Como é que se protege? Fazendo backup e restore. Eu vou passar então para vocês um cenário de backup e restore, inclusive, que é aquele que eu estava terminando o raciocínio aqui. A empresa tem 5 usuários, estava usando tudo bonitinho, aí chegou um desenvolvedor e falou assim: eu preciso de uma cópia do banco. Nesse momento você fala assim: ah, beleza, como eu tenho uma cópia trabalhando, essa outra que eu vou passar para ele, eu posso usar o copiar e colar. Aí você usa copiar e colar, manda o banco de dados para ele. Aí ele vai lá, muda a estrutura e descobre qual que é o problema do banco, corrige e manda o banco para você. Agora eu quero ver, coloca no lugar. Então, se você vai fazer um backup, um restore com manutenção, você já tem que programar a parada do banco. Se você não parou, aquela cópia que você fez não tem valor nenhum. Não é o banco de dados, é uma cópia. Não é nela que você tem que trabalhar, você tem que trabalhar no banco de produção. Isso acontece muitas vezes. Guilherme deve responder: já aconteceu alguma vez? Já teve caso do cliente, o cara só copia o arquivo e manda para você. Aí você devolve para ele e vai lá e põe em cima. E aí o usuário sai xingando, xinga aqui, geralmente software house, pediu o banco. Se eu faço um backup, por exemplo, eu tenho um backup X, né? Por exemplo, tem dois backups com os dados iguais, aí, por exemplo, a produção está mais disponibilizada, aí eu faço backup incremental dela. E restaura 5 da memorização que está mais atualizada, e não funciona. Então, geralmente as ferramentas de backup e restore incrementais não permitem. Eu vou mostrar depois, não deu tempo hoje, o NBackup, que é a ferramenta de backup incremental do Firebird. Eu vou demonstrar para vocês que se você fizer um backup incremental e tentar restaurar em cima de um que não está na sequência, a própria ferramenta avisa. Esse backup aí não emenda com esse que você está tentando restaurar. A ferramenta tem que fazer isso. Por isso que backup, gente, é muito mais sério do que parece. Por incrível que pareça, a maior parte das falhas, até o PC falou a questão lá do Firebird, né? De empresas software house, o Firebird não funcionou, teve problema, teve falha. Boa parte das vezes é por causa de não ter uma política de backup. E aí existe uma questão que é interessante. Vocês lembram que aquele dia eu trouxe aqui o Firebird rodando no Raspberry? Vocês sabiam que o Oracle não dá problema no Raspberry? O Firebird falha no Raspberry? É porque o Oracle não tem jeito instalado. Não vai falhar nunca.
Ou seja, todo ambiente que você coloca o software está sujeito a falha, porque o hardware pode falhar. O fabricante tem um tempo de falha, uma quantidade de falha. Então não tem essa de que o banco falhou ou você teve um problema de estrutura e você colocar tudo no banco de dados. Um administrador tem que saber responsabilizar isso. Então não dá para você confiar no hardware, nem no backup. Por isso que você tem que ter vários. Aqui geralmente você tem a melhor expectativa, que é o último 10 minutos costuma falhar. O de 20 minutos é que estava funcionando. Quando você está com sorte.